Você já olhou para suas unhas e percebeu que elas estão estranhas? Fracas, quebradiças, amareladas, com manchas ou até com aquelas linhas profundas que parecem rachaduras? E se eu te dissesse que isso pode ser um aviso silencioso de que o seu açúcar está alto, agora mesmo? Papo reto. Muita gente acha que diabetes só dá sinal quando a pessoa sente sede demais ou quando desmaia. Mas não. O corpo começa a mandar pequenos alertas muito antes. E as unhas podem ser uma das primeiras pistas. O problema é que quase ninguém presta atenção. A pessoa vai vivendo no automático. Trabalho, conta para pagar, estresse, cansaço. Aí olha para as unhas e pensa, isso é idade, é falta de vitamina, é só fraqueza. Mas a conta chega. Porque quando o açúcar fica alto por muito tempo, o sangue começa a virar uma espécie de melaço grosso. E isso afeta a circulação, os nervos, a pele e até a forma como suas unhas crescem. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar os sinais nas unhas que podem indicar glicose alta, o que acontece dentro do seu corpo e o detalhe que quase ninguém fala, mas que pode estar piorando tudo sem você perceber. E olha, o último sinal é um dos mais perigosos, porque muita gente ignora e só descobre tarde demais. Eu sei como é. Você tenta melhorar, diminui o açúcar, toma café sem exagerar, evita refrigerante, mas mesmo assim o corpo parece cansado. A visão às vezes fica estranha, o sono não rende, a fome aparece toda hora. E o pior, tem gente que convive anos com açúcar alto sem saber, porque o corpo vai se adaptando ao problema. É como uma casa pegando fogo devagar, sem explosão, sem barulho, só queimando aos poucos. E enquanto isso, os sinais começam a aparecer em lugares inesperados, nos pés, na pele, na visão e também nas unhas. Muita gente acha que unha é só estética, mas não é. A unha funciona como uma janela do organismo. Ela pode mostrar problemas de circulação, inflamação, deficiência nutricional e alterações no metabolismo do açúcar. Por isso, hoje, eu quero que você preste atenção em cada detalhe, porque isso aqui pode abrir os olhos de muita gente. Então, já deixa o like nesse vídeo e manda ele para alguém da sua família que vive reclamando de cansaço, dormência ou problemas nas unhas. Às vezes, a pessoa acha que é algo simples, mas o corpo já está pedindo socorro. Agora presta atenção nisso aqui. Quando a glicose sobe demais no sangue, o corpo entra num estado de inflamação silenciosa. Só que essa inflamação não aparece como uma febre forte. Ela vai acontecendo escondida, dia após dia. É aí que começa o problema. Imagine o sangue como um rio. Quando tem açúcar demais circulando, esse rio começa a ficar grosso, pesado, pegajoso, como melaço. E aí a circulação piora. O oxigênio chega com dificuldade. Os nutrientes não conseguem alimentar direito as células. E as extremidades do corpo sofrem primeiro. Pés, dedos, unhas. Por isso pessoas com glicose alta frequentemente percebem unhas fracas, crescimento lento, alteração de cor, unhas mais grossas, fungos repetitivos. E aqui entra um detalhe importante. O açúcar alto alimenta fungos e bactérias. É por isso que muita gente trata micose na unha por meses, às vezes anos, e ela sempre volta. O problema não está só na unha, está no ambiente interno do corpo. E tem mais. Quando a resistência à insulina aumenta, o organismo começa a perder eficiência em quase tudo. É como um trabalhador exausto tentando carregar peso o dia inteiro sem descanso. Uma hora ele falha. O pâncreas começa a sofrer, a circulação sofre, os nervos sofrem. E os sinais aparecem onde muita gente menos espera. Nas mãos, nos pés, nas unhas. Abra o olho com isso. Porque às vezes o corpo está falando baixinho hoje para não precisar gritar amanhã. Agora vem a parte que pouca gente tem coragem de falar. Existe uma grande mentira sendo repetida todos os dias. A ideia de que, se eu não como muito doce, então meu açúcar está normal. Não cai nessa cilada, porque o problema não é só o açúcar do cafezinho. Tem alimentos que parecem inocentes, mas fazem a glicose disparar. Pão francês, bolacha, suco industrializado, cereal matinal, achocolatado, biscoito Fit, barra de cereal. Tudo isso pode agir como uma bomba de açúcar no sangue. E o pior, sem dar sensação imediata.
A pessoa come, parece tudo normal, mas lá dentro a glicose sobe rápido, a insulina dispara, o corpo inflama e aos poucos os vasos sanguíneos vão sendo machucados. É por isso que algumas pessoas percebem as unhas cada vez mais frágeis, mesmo usando vitaminas. Porque o problema não é externo, é metabólico. Outra armadilha perigosa. Ah, minha unha está amarelada porque uso esmalte. Às vezes é, mas às vezes não. Unhas amareladas, grossas e quebradiças podem indicar fungos favorecidos pela glicose alta. E tem outro sinal que quase ninguém relaciona ao açúcar. Aquelas linhas profundas atravessando a unha. O corpo muitas vezes registra períodos de estresse metabólico através dessas alterações. É como se a unha carregasse um histórico silencioso do que está acontecendo dentro do organismo. Isso aqui é ouro para entender o próprio corpo. Então, o que fazer? Primeiro passo: pare de ignorar os sinais. Seu corpo conversa com você o tempo inteiro. O problema é que a maioria das pessoas só presta atenção quando a dor fica forte. Segundo passo: observe suas unhas junto com outros sintomas. Você sente muito cansaço, sede exagerada, visão embaçada, dormência nos pés, fome constante, sono depois de comer? Se isso acontece junto com alterações nas unhas, vale investigar. E aqui entra o pulo do gato inicial. Muita gente pensa apenas no açúcar, mas o excesso de carboidrato refinado é um dos maiores problemas, principalmente no café da manhã brasileiro. Pão, bolacha, bolo, suco, tudo junto, logo cedo. É como começar o dia jogando gasolina no fogo. Uma estratégia simples que muita gente percebe diferença. Trocar parte desses alimentos por comida de verdade. Mais proteína, mais fibras, mais alimentos naturais. O café da manhã muda completamente o comportamento da glicose ao longo do dia. E outra coisa importante: mexa o corpo. Não precisa virar atleta, mas caminhada ajuda o músculo a puxar açúcar do sangue. O corpo foi feito para se movimentar. Quando fica parado demais, o açúcar circula mais tempo, e isso machuca os vasos silenciosamente, inclusive os pequenos vasos que alimentam as unhas. Agora vem o detalhe que quase ninguém comenta. Você pode até melhorar a alimentação, mas existe um hábito silencioso que destrói o controle da glicose: dormir mal. Sim, pouca gente relaciona sono com açúcar alto, mas quando você dorme mal, o corpo entra em estado de alerta. O cortisol sobe, a inflamação aumenta, a vontade de comer açúcar cresce e a resistência à insulina piora. É um ciclo. A pessoa dorme mal, come pior, a glicose sobe, o corpo inflama e os sinais começam a aparecer, inclusive nas unhas. Tem gente tentando resolver tudo com remédio enquanto continua dormindo 4 ou 5 horas por noite. O organismo não aguenta. E aqui vai outro detalhe poderoso. O estresse constante também piora a glicose. Problema financeiro, pressão, ansiedade, preocupação. Tudo isso mexe diretamente com hormônios ligados ao açúcar no sangue. Por isso, cuidar da saúde não é só tirar o doce, é reduzir a inflamação do corpo inteiro. Porque quando o organismo melhora por dentro, os sinais externos começam a mudar também. A pele muda, a energia muda, o sono muda e até as unhas começam a crescer de forma diferente. Então, da próxima vez que você olhar para suas unhas, não veja apenas estética, veja sinais. O corpo avisa antes, sempre avisa. O problema é que muita gente só percebe quando o dano já ficou grande. Se suas unhas estão fracas, grossas, amareladas, quebradiças ou com alterações estranhas, não ignore. Principalmente se isso vier acompanhado de cansaço, sede exagerada, fome constante ou sono constante. Porque descobrir cedo pode mudar completamente o rumo da sua saúde. E agora eu quero saber de você. Qual desses sinais você já percebeu no seu corpo? Comenta aqui embaixo. Eu aceito o desafio. Porque escrever isso é como assumir um compromisso com a própria saúde. E se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal. Aqui a gente fala a verdade, sem enrolação, sem maquiagem, só o que realmente pode abrir seus olhos antes que seja tarde.